Eu estava comentando que nós vamos fazer aqui a leitura de novo do item 3, porque a gente fez a leitura dos parágrafos, mas não começou o 3.1. Só que como passou já muitos dias, né, porque na semana passada foi feita no centro, e era uma outra reunião, foi uma reunião diferente, né, não foi feito o estudo do livro, se a gente for começar o 3.1 aqui, fazendo os comentários da apostila, a gente vai ficar um pouco perdido. Então, eu vou pedir a Valéria, ela vai fazer a leitura para a gente do item 3, tá? Que é o trecho para ser lido, e logo depois a gente já começa nos comentários a partir do 3.1, tá bom, gente? Então, a parte que a Valéria vai ler para a gente nesse momento, uma enfermeira adentrou-se na sala, tá? Você se avisa quando parar. Assim eu te falo, pode deixar. Nesse momento, uma enfermeira adentrou-se na sala e convidou o Dr. Emir a atender um paciente que fora vítima de uma crise de agressividade, embora estivesse sob cuidadosa terapia química de controle. Convidados pelo Dr. Ximenes, que conhecia o enfermo e a sua problemática, acompanhamos o médico e a auxiliar até um quarto, no qual nos deparamos com um jovem vestido em camisa de força, que esbravejava com o olhar esgazeado, totalmente transtornado. Ao identificar o psiquiatra, pôs-se a rir e a zombar de seus recursos que não conseguiam modificar-lhe o quadro. Muito calmo, o jovem médico aproximou-se e falou-lhe com a voz pausada. É claro que os recursos médicos não chegam até o sofrido irmão espiritual, que se utiliza do paciente para mais afligi-lo. Não obstante, cooperam para o refazimento das áreas cerebrais afetadas pela conduta infeliz que ele próprio manteve no passado e de que o amigo desencarnado se utiliza para o mais infelicitar. Colhido de surpresa, o perturbador espiritual descarregou. Essa não é sua área, não lhe sendo permitido, portanto, adentrar-se em campo que não lhe pertence. É o que o amigo pensa. Não existe campo específico quando a dor se estabelece em qualquer criatura, especialmente no ser humano. O amor de Deus está presente em toda parte, e é esse amor que nos induz a compreender a perseguição cruel e insana que desencadeia contra o nosso irmão, já em si mesmo infeliz. Infeliz sou eu que ainda padeço as consequências do mal que ele me impôs injustamente. Estou de pleno acordo com a parte da sua conclusão, no que se refere à aflição injusta. A informação é destituída de fundamento, porque nada ocorre sem que haja uma causa anterior que o desencadeie. Quanto ao amigo ser infeliz, isto sucede somente porque lhe apraz, já que a divindade nos concede a terapêutica do amor, da compaixão, do perdão, para superar os traumas e aflições de que somos vítimas. Posso dar-me conta de que, por certo, já se encontra cansado da punição que deseja aplicar naquele que o infelicitou, parecendo-me chegado o momento da sua própria libertação, não é verdade? E se for verdade? Este é o meu comportamento, deixando por conta própria, e nada lhe modificará o quadro de desventura, porque ele é o responsável único pelo destrambelho que impôs ao cérebro desorganizado, que não se poderia, que não se poderá utilizar de maneira útil. Talvez você tenha razão. Sucede, porém, que não lhe cabe analisar os resultados da ação que deverá tomar quanto antes, mas sim proceder corretamente, evitando-se aflições que não estão na sua pauta evolutiva. Havendo mudança de conduta em você, os resultados pertencem à justiça divina. Portanto, há distritos ao programa da evolução sem novos envolvimentos pessoais. Mas ele é um indigitado, um maldito verdugo que não merece amor, compaixão nem perdão. Não discuta os méritos ou deméritos do paciente. Antes, analisa a sua situação de vítima, que pretende transformar-se em algoz desnecessariamente, semeando hoje altas cotas de desespero que se transformarão em tempestades aflitivas para o futuro e desabarão sobre você mesmo. Deixá-lo não será bom apenas para ele.
mas principalmente para que seja alcançada a felicidade que você merece. Rompendo o laço do esforço, você estará livre para novos cometimentos, através dos quais experienciará a harmonia interior que não tem fluído. Quanto a ele, o seu infortunado prejudicador não fugirá de si mesmo nem da justiça de Deus. Irei pensar, não me perturbe mais com seus argumentos insuportáveis. Irei pensar. Certinho, Valério. Tá. Tá bom. Beleza. Bom, então continuando aqui, só destacar um ponto que eu não sei, eu não me lembro se eu coloquei aqui na apostila, quando ele fala do destrambelho, né, que o próprio o indivíduo, que esse rapaz se impôs no cérebro, impôs no cérebro dele. Aqui é importante a gente sempre ressaltar que nesses casos, por exemplo, você vai aqui no caso, a gente não sabe bem se é uma esquizofrenia, né, se pode ser algum outro tipo é, de doença mental ou de transtorno mental. Mas quase todas essas doenças, elas têm um componente orgânico também associado a elas, tá? Que pode ser no nível da forma como as conexões neurais estão estabelecidas, as substâncias que são produzidas no cérebro, os neurotransmissores, pode ser o não funcionamento de alguma região do cérebro adequada. Por exemplo, no caso da epilepsia, você tem descargas elétricas que podem, se elas forem muito fortes, desencadear todos aqueles processos de convulsão e tudo mais que vem dentro do processo epilético, né? Mas ela tem uma causa de descargas elétricas, às vezes até na região das têmporas. Então, todo transtorno mental, é claro que ele vai ter sempre um correspondente também físico, porque o corpo físico ele está muito ligado, através do perispírito, ao espírito. Então, tudo que acontece no corpo físico influencia o espírito, tudo que acontece no espírito influencia o corpo físico. E o mediador desse processo é o perispírito. Então, nesse caso aqui, o próprio espírito, o obsessor, ele coloca essa questão que, assim, o fator desencadeador no cérebro do paciente e que está sendo tratado com medicação, né, pelo Dr. Emir, esse desequilíbrio cerebral, ele pode ter várias razões que levam a ele, em se tratando de alguém que traz esse problema kármico, tá? Pode ser na formação do feto, né? Pode ser por fator genético, quer dizer, o espírito já encontra um, digamos assim, uma família onde aquele fator genético vai desencadear, por exemplo, em geral, nas esquizofrenias, há uns 30, 40% de influência genética dentro desse processo. Então, às vezes, ele já encontra um corpo físico que tem a propensão devido à genética familiar. Às vezes o processo vai se dar ao longo do tempo por epigenética, né, que não é o fator genético herdado, mas é um fator genético criado, desenvolvido durante a vida da pessoa por fatores ambientais, né? Então, há uma série de elementos que podem levar o indivíduo a lesionar o seu cérebro. E isso, em geral, ocorre porque o espírito traz, seja pela consciência culpada, seja por uma série de outras razões, ele desequilibra seu perispírito energeticamente, e seu perispírito atuando sobre aquele cérebro em formação, se ainda for no processo do útero, né, que é o embrião ainda estiver se formando, o feto estiver se formando, ele já vai atuar desde aquele momento. Pode ser que não ocorra naquele momento, mas ali já começa um processo que vai mais à frente favorecer o desencadeamento disso, né? Ou então durante a própria vida do indivíduo, ele vai lesionando aquelas regiões ali, pela aquele pensamento constante que ele traz dentro de si, traz no nível de profundidade psíquica do seu inconsciente, mas que ele está modificando a energia perispirítica. Então, ela está atuando o tempo todo ali na massa cerebral, na matéria cerebral. Então, ela está produzindo essa lesão. Digamos assim, o obsessor tem essa percepção. Agora, é claro que você tem, digamos, um cérebro que apresenta uma tendência ao desencadeamento desses descontroles. Se o cérebro tiver esse descontrole, o espírito não consegue controlar plenamente, obviamente, né? E
a maneira como o ego se manifesta, como a gente tem batido muito nessa tecla, a influência do corpo físico é um condicionante para a manifestação do ego, assim como o ambiente, como influências espirituais, como o subconsciente de profundidade. Se o corpo físico está lesionado na região cerebral, o espírito, obviamente, não vai conseguir se manifestar plenamente. Então, ele se manifesta com dificuldades. Eventualmente, até em desdobramento, ele consegue recuperar uma parte da sua consciência, dependendo da situação, e ele vê, e até sofre com isso ao ver que ele, quando tenta se manifestar no corpo físico, o corpo físico dele apresenta essa limitação e não deixa que ele faça exatamente aquilo que ele quer fazer. Isso também é um aprendizado para o espírito. Mas não resta dúvida que a presença do obsessor é o fator desencadeante. Assim como na epilepsia também, é muito comum que o indivíduo tenha a epilepsia, tome a medicação para evitar exatamente essas descargas, esses disparos elétricos no cérebro. Ele vai tomar a medicação vai controlar esse processo, eventualmente haverá remissão da doença, né? Ou seja, a doença regride. Na epilepsia isso é bastante comum, mas a presença do obsessor desencadeia desencadeia o fenômeno, tá? Ajuda a desencadear o fenômeno. Já tem a propensão cerebral, o obsessor aumenta. No caso dele, menor controle sobre o cérebro, devido a essa lesão, digamos, botar entre aspas, lesão, pode ser o que a gente chama de lesão, não uma lesão perceptível fisicamente, um mau funcionamento fisiológico, bioquímico do cérebro, tá? Havendo essa lesão, vamos dizer assim, já há pouco controle do espírito, ele já tem pouco controle sobre o corpo físico. O obsessor já estando vinculado a ele por razões passadas, né, por razões pretéritas, e sendo esse indivíduo, no caso, se for esquizofrênico, como uma mediunidade ostensiva, o obsessor passa a ter um controle, obviamente, muito maior. Então, o fator orgânico no cérebro favorece a ação do obsessor. E a presença do obsessor potencializa o problema no cérebro. Então, se você afasta o obsessor, digamos que é o que o Dr. Emir vai tentar fazer, ele vai continuar ainda doente, porque ele tem uma lesão cerebral, porém, as ocorrências, os episódios mais graves vão diminuir, a frequência das crises vão ser menores e, eventualmente, se conseguirá controlar com a medicação o processo. Tá bom, gente? Mas vamos lá. Item 3.1. Aqui estamos diante de um caso em que Dr. Ximenes, o médico desencarnado e mentor do Dr. Emir, convida ao grupo para acompanhar uma situação de grave transtorno mental, esquizofrenia, vinculada a processo de forte obsessão. Por forte intuição de seu mentor, Dr. Emir identifica a condição obsessiva, aqui também considerando que o paciente, um jovem rapaz, fortemente medicado, não apresentava diminuição no estado do surto psicótico. A princípio, ele deveria, com a medicação, não apresentar o quadro de surto psicótico, mas a influência do obsessor é tão forte que conseguiu fazer com que ele, mesmo estando medicado, apresentasse o quadro de surto. E o médico automaticamente começa a conversar com a entidade, não com o obsidiado, que está totalmente fora da realidade ali. E o objetivo do Dr. Emir é esse. Ele vai com muita segurança, com muita certeza daquele processo, porque ele também trabalha com o Dr. Ximenes, que é o seu mentor, que o intui também fortemente, né? O médico, então, conversa com o obsessor e ele explica toda a questão que, de certa forma, envolve o problema que vimos envolvendo, no caso do François Pierre e do Jean-Jacques, né, que foi o capítulo anterior que nós estudamos. O médico psiquiatra encarnado e a equipe espiritual trabalham primeiramente para convencer o obsessor do prejuízo que lhe causava a atitude de fazer justiça com as próprias mãos, todo o prejuízo que está envolvido nesse processo, todo o mal que ele faz a si mesmo, que foi tentado, vocês lembram, com Jean-Jacques, e não produziu um resultado, pelo menos não assim palpável. O que vai produzir o resultado, como vocês lembram, é a chegada da esposa e dos filhos dele. Aqui, o obsessor está mais propenso ao diálogo, a, digamos assim, mesmo que ele se mantenha ali meio que endurecido, né, naquele processo, ele ouve, ele ouve e ele raciocina em cima daquilo que o médico está conversando com ele. Em geral, nessa situação,
Os resultados do processo obsessivo, eles são assim muito positivos. Melhor, do processo de desobsessão, são muito positivos, né? Você terá geralmente bons resultados. O caso é semelhante ao visto no capítulo anterior, pois temos uma vítima do passado tornando-se o juiz e carrasco do presente. Ele está se fazendo como um juiz no presente, um carrasco que tenta impor a vingança, tenta impor o castigo àquele que o prejudicou no passado. E aí, a mensagem de Jesus, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, Mateus 5,44, Sermão da Montanha, não é apenas uma recomendação de moralidade religiosa, por isso a gente fala. Quando a gente estuda Sermão da Montanha, quando a gente estuda parábolas, estuda vários dos diálogos de Jesus e até muitas das suas curas, nós não temos um pregador moralista ali, né? Jesus é o psicopedagogo, é o psicoterapeuta por excelência, psicoterapeuta da alma, né? Ele está nos ensinando a encontrar o nosso quinhão de felicidade nesse mundo e no mundo vindouro. E o faz através de um profundo e claro esclarecimento de verdades simples, né? Que eventualmente se revestem de uma moralidade religiosa, mas aqui em Jesus nós vamos sempre encontrar aquilo que é o mais simples e é muito efetivo, extremamente efetivo. É claro que hoje, com os conhecimentos que nós já temos, né, com tudo que os espíritos nos passaram, que a ciência nos passa, que a filosofia nos passa, a gente consegue aprofundar as explicações do porquê Jesus falou daquela forma, tá? Então, quando Jesus falava, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, não é apenas uma recomendação de moralidade religiosa, representa a mais elevada ética transcendente e com extraordinário potencial de cura através de eficaz psicoterapia da alma. Aquele que perdoa, que não cultiva o ódio, abre espaço para a felicidade, a paz, a consciência tranquila, pois se harmoniza com as leis divinas. Nós tivemos até a oportunidade de conversar isso no centro, eu acho, se não me engano, no seminário, né, que nós fizemos, onde nós falamos também essa questão de quando nós não estamos com raiva no coração, com ódio, com mágoa, é óbvio que isso favorece a nossa conexão com o plano mais alto, nos favorece a conexão com o divino, com o sagrado. Como é que a gente vai querer uma conexão com o nosso mentor, com os nossos guias espirituais, com Jesus, com Deus, se nós estamos com o coração fervilhando de ódio, né? Não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir essa conexão vai ser somente parcial, né? Ela não vai ser plena, então a gente abre mão de uma ajuda muito grande que nós teríamos do plano espiritual. Por outro lado, a gente se impõe um alto sofrimento muito grande, o que é uma autoagressão. Então, quando a gente perdoa, a gente está se impondo uma autocura. Então, por isso que a gente diz que as palavras de Jesus, elas têm o potencial daquele que foi e que é o psicoterapeuta da alma por excelência. Tá? 3.3. Então, o ato de perdoar é o benefício que o espírito produz primeiramente e principalmente a si mesmo. Esse ponto é que é muito importante para a gente entender, porque se nós fôssemos falar numa moralidade religiosa, nós tenderíamos mais a falar assim: ah, eu vou perdoar porque Deus deseja que eu perdoe e eu quero agradar a Deus. Essa é mais ou menos a noção da moralidade religiosa. Mas quando você entende essa psicoterapia da alma, você vai falar assim: eu vou perdoar porque eu quero estar em paz comigo mesmo, quero ter paz no meu coração e eu quero estar em conexão com o plano maior da vida, que é o plano espiritual, porque eu necessito receber intuições, proteção, esclarecimento, minha visão precisa estar clara, precisa estar desobstruída, inclusive para lidar com a transitoriedade de um mundo que tem a dor e evolução como um mecanismo natural para nos fazer crescer espiritualmente. E quanto mais eu trago emoções aflitivas que me causam sofrimento, que me causam dor, e eu fico guardando aquilo, mais eu potencializo a dor e evolução que já é natural da condição de nosso planeta de mundo de provas e expiações.
Então, nós temos N razões, do ponto de vista psicoterápico, para nós não guardarmos esse tipo de sentimento, né? Então, não é uma moralidade religiosa, é uma psicoterapia da alma. É uma abordagem, digamos assim, diferente, né? É, tu, 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 tu. Então, vamos lá de novo aqui. Então, o ato de perdoar é o benefício que o espírito produz primeiramente e principalmente a si mesmo, pois desenvolve as fundações de sua felicidade. Aqui é importante considerar que não temos como afirmar se o processo é de subjugação efetiva ou de transe mediúnico. O mais adequado à categoria de fascinação, isso porque um indivíduo com grave transtorno mental, como é o caso da esquizofrenia, não possui defesas adequadas contra o processo obsessivo. Então, o esquizofrênico não vai ter essa defesa, porque toda hora ele está entrando em surto, ele tem o pensamento dele desordenado por uma série de razões que nós vamos ver mais à frente, e então ele tem pouca defesa dentro do processo de ação da obsessão. Ele tem, digamos assim, não é que ele não tenha defesas, mas essas defesas estão diminuídas. Ele vai ter que ter apoio, vai ter que ter ajuda e vai ter que usar o pouco livre-arbítrio que ele tem com muita sabedoria para poder potencializar os recursos desse livre-arbítrio, tá? Para poder ele conseguir ir obtendo controle, mas sozinho é muito difícil. Ele precisa desse auxílio externo, tá? Seja do plano espiritual, seja da medicina, da psiquiatria, dos amigos, da família, para envolvê-lo e poder ajudá-lo. Mas nesse caso aqui especificamente, junto com a obsessão, a gente identifica então que pode ser fascinação ou pode ser subjugação, tá? Porque, inclusive, o médium, digamos assim, o obsidiado, não possui defesas efetivas para evitar o agravamento do quadro obsessivo, tá? Então poderemos encontrar situações de subjugação, possessão ou forte controle com episódios de psicofonia e transe mediúnico mais característicos de uma fascinação, por exemplo. De toda forma, a medicação recebida pelo paciente, mesmo entorpecendo muitas de suas funções cognitivas e emocionais, não consegue impedir, pelo menos nesse caso, a ação da entidade sobre algumas áreas do cérebro, em especial o córtex motor, permitindo que o espírito se manifeste. Eventualmente, gente, o medicamento vai inibir o espírito também, tá? Porque a ação sobre a parte neurológica depende do tipo de obsessão, depende do vínculo que eles têm, tá? Dependendo da forma como esse vínculo está estabelecido, a medicação no paciente vai atuar também sobre o espírito, porque dependendo do nível de conexão dos dois. Às vezes ela não vai atuar sobre o espírito. Quando eu digo atuar, não é que o espírito vai tomar o medicamento, mas o espírito vai receber aquela, digamos, a forma como a medicação está sendo processada pelo encarnado e o desdobramento energético disso no seu perispírito. É isso que o espírito recebe. E também ele não consegue atuar sobre um cérebro que está relativamente entorpecido pela ação de algumas substâncias. Mas, por alguma razão, existem casos, e não são poucos, em que o espírito consegue se sobrepor mesmo a medicações pesadas. Mas na maioria das vezes, a medicação entorpece a ação do espírito também. Porque para ele atuar na maquinaria do cérebro do obsidiado, ele não tem essa maquinaria em condições adequadas, né? Porque ela está entorpecida. Mas às vezes o espírito consegue se sobrepor a isso, tá? A gente não conhece bem por que isso ocorre, temos pouca informação a esse respeito, é um campo que nós ainda estamos, digamos, descobrindo dentro de uma psiquiatria espírita, né? Isso mais à frente, eu acho que nós vamos conseguir entender um pouco melhor isso, mas tem alguns espíritos que conseguem, alguns casos que nós observamos, que o indivíduo fortemente medicado, ele ainda assim dá vazão à ação obsessiva por subjugação, por fascinação, tá? Agora, no 3.4, é bem interessante observar neste caso que o diálogo entre o Dr. Emílio e o obsessor é praticamente o mesmo que se observaria numa reunião de desobsessão de um centro espírita.
Considerando que o cuidado e aparelhagem dos benfeitores espirituais, os elementos de segurança, os procedimentos de isolamento do local, asseguram os cuidados necessários para o sucesso do tratamento sem riscos para o Dr. Emir, apesar de estarem dentro de um hospital psiquiátrico. E aqui verificamos a efetividade do tratamento inicialmente proposto, em que o espírito obsessor se propõe, ainda que inicialmente de forma relutante, a rever o seu modo de proceder e abandonar o desejo de vingança, demonstrando a grande efetividade e assertividade do tratamento. Ele não dá uma resposta definitiva, mas ele coloca assim: vamos ver, aguardaremos, não sei o que e tal. Isso já é sinal de que ele está pensando. Ou seja, o elemento cognitivo, intelectual funcionou ali. Às vezes, teria que utilizar outros recursos. Mas é muito importante observar a segurança do Dr. Emir, a tranquilidade dele dentro desse processo, seja pela preparação que ele teve antes de encarnar, por tudo que ele estudou para fazer, é um trabalho missionário que ele está fazendo, de inserir esse conhecimento espírita, espiritualista dentro da medicina psiquiátrica, dentro de uma instituição psiquiátrica, mas também pela presença do seu mentor, Dr. Ximenes, que lhe dá toda a intuição, lhe cerca desses cuidados. Mas aqui, por exemplo, se você numa casa espírita, você tem toda aquela aparelhagem, aquele isolamento do local, é, é claro que o ideal para ocorrer um processo de desobsessão, da conversa com um obsessor, deveria ser dentro de um centro espírita, mas aqui não há a menor condição de se fazer isso. Como é que você vai levar o camarada numa camisa de força para um centro espírita para você? E o espírito ali é a oportunidade que está tendo. Ele está ali dentro daquele momento, naquela sala, o espírito está se manifestando, é naquele momento que vai acontecer o tratamento. Por que isso? Porque naquele hospital, ele é um local visado digamos assim, é um objetivo ali da espiritualidade, com alguma colônia, alguma cidade espiritual, algum posto de socorro que utiliza esse hospital como um posto avançado de tratamento de vários dos problemas obsessivos graves, né? E transtornos mentais. Então é óbvio que com a participação do Dr. Emir ali e tudo, os locais estão protegidos, estão amparados, há toda uma equipe espiritual também acompanhando e, se necessário, levando os equipamentos, aquilo que é necessário. Quando a gente fala equipamentos, por exemplo, são telas de projeção para que o espírito, mas não foi necessário nesse caso. Mas digamos que precisasse fazer com que o espírito visse uma cena do passado, antes da última encarnação dele, em que ele também prejudicou outra pessoa. Isso poderia ser um recurso a ser utilizado. E aí vai ter um equipamento próprio para projetar nessa tela a vida anterior desse espírito, antes dele ser prejudicado, numa vida anterior, onde ele também, por sua vez, criou os fatos kármicos que permitiram que isso acontecesse com ele. Então, essa aparelhagem, essa instrumentalização que se existe aí do plano espiritual, pode funcionar perfeitamente num ambiente desse, desde que seja um planejamento espiritual com antecedência, o que é o caso, porque ali é um local escolhido pela espiritualidade para esse tipo de tratamento e de não só de tratamento, mas de inserção de uma nova terapia, uma terapia abrangente de problemas psíquicos, transtornos mentais, dentro da medicina psiquiátrica. Veja que não é só o Dr. Emir, tem toda uma equipe de médicos ali que estão aprendendo. Alguns são espíritas, outros não são espíritas, mas eles estão aprendendo essa terapia holística, né? Essa visão mais abrangente dos problemas mentais e as possibilidades de utilização disso até no próprio consultório, eventualmente. Só que aí é mais cuidadoso, é um pouco diferente, porque no consultório, é claro, que você só vai tratar a questão religiosa se a pessoa te der abertura para isso e ela desejar que seja dessa forma. Senão, você não pode forçar nada disso. Você vai tratar dentro daquilo, mas independente da situação, você está tendo pelo menos a percepção de que há um fator espiritual
ainda que você não possa utilizar o tratamento espiritual, mas isso te dá uma noção até de que forma você vai trabalhar a sua medicação, de que forma você vai trabalhar a conversa terapêutica com o paciente. Então, de qualquer maneira, é válido de toda forma. Inclusive, o médico espírita, ele poderia, em alguns casos desses, levar para o centro, o pedido de oração para aquele paciente. Outra vez, ou talvez levar o nome para a reunião mediúnica do centro, para que aquela entidade, então, possa lá ser tratada, a entidade que está no consultório dele. Caso o paciente não dê essa liberdade, não dê essa condição. Isso aí é uma questão hoje que vem sendo debatida, vem sendo estudada em termos de recursos, os recursos religiosos que você tem para serem utilizados no tratamento de transtornos mentais. Não é só a questão de esquizofrenia, não. Estou falando aqui de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de fobias, de transtornos obsessivos compulsivos, tudo. Todos esses tipos de problemas, hoje há muitos estudos sendo realizados, já vem de algum tempo isso, de uns 40, 50 anos para cá, mas isso vem se acentuando, que são as possibilidades de utilizar recursos da religião, não só do espiritismo, mas você tem que abranger a religião do paciente, né? A crença religiosa do paciente como um coadjuvante dentro desse processo do tratamento, o que produz resultados muito bons. Isso, é claro que existem dificuldades para se avaliar isso, né? Mas dentro do que a literatura especializada tem produzido, os resultados são muito bons. Quando você consegue juntar esse elemento religioso, que faz parte da visão do paciente, da cosmovisão do paciente, você traz isso também para dentro do tratamento, isso tem resultados muito positivos. E se for espírita, então nem se fala, porque aí você pode recomendar o tratamento psicoterápico, o tratamento de água fluidificada, independente do tratamento alopático que o médico venha fazer, né? Mas a gente pode fazer um trabalho bem mais abrangente nesse caso. Bom, gente, a gente vai agora para o item 4. Você pode ler para a gente, Valerinha? Posso sim. Aí eu te falo aqui, tá? A hora que. Tá. E onde é que foi mesmo? Ato contínuo, Ah, recebendo tá. ritual. Ato contínuo, recebendo o auxílio espiritual do Dr. Ximenes, que estava em ação socorrista, e telecomandando o raciocínio do jovem psiquiatra, o adversário deslindou-se da incorporação tormentosa. O paciente entrou em sono profundo, como efeito da medicação que vinha tomando, das energias calmantes que recebeu e da ausência da influência perversa do seu antagonista. Como vimos, advertiu-nos o dirigente desencarnado da clínica, nosso paciente é vítima de pertinaz obsessão, enquanto que, por decorrência da conduta arbitrária que se permitiu, renasceu com os ferretes da esquizofrenia, de que necessita para reparar os males praticados. Transtorno esse que decorre de um mosaico de sintomas e de distúrbios de outra ordem. Estávamos um tanto perplexos, necessitando de algumas explicações, quando vieram chamar o Dr. Emir para conferência com os demais médicos, mantida hebdomandariamente naquele hospital, naquele horário no hospital. Dr. Ximenes convidou-nos para que seguíssemos naquela direção, porquanto para esse fim propusera a visita do nosso mentor com o grupo. Enquanto nos dirigíamos à sala reservada para o mistério, ele comentou: nem todos os médicos que colaboram nesta clínica são espíritas, como é fácil de entender. Por essa razão, o nosso Emir conseguiu que se reunisse uma vez por semana, a fim de discutir as problemáticas dos pacientes, as terapias aplicadas e seus resultados, e de quando em quando, fosse realizado um estudo mais profundo sobre determinada psicopatologia. Hoje será examinada a esquizofrenia, sob as vertentes acadêmica e espírita pelo nosso pupilo. Quando chegamos ao local, o recinto era simpático, pintado em tom de pérola, quando o excesso de luminosidade solar, diminuído por delicada cortina de tecido claro,
Uma grande mesa ornada por 14 cadeiras que se encontravam ocupadas pelo que depreendi ser da equipe médica do hospital. Dr. Emir saudou-o jovialmente, enquanto solicitou um auxiliar que fosse buscar o prontuário que houvera deixado sobre seu móvel, quando fora chamado para socorrer o paciente em crise. Atendido, sentou-se por sua vez à cabeceira após ligeiros comentários. Foi iniciada a reunião sem mais delongas. O Dr. Ximenes acercou-se-lhe, envolveu-o em fluidos enriquecedores de paz e, praticamente tomando-lhe o comando do raciocínio, facultou-lhe iniciar os estudos reservados para aquele dia. Com simplicidade, o jovem psiquiatra entreteceu algumas considerações históricas, iniciando a Dindo. Como recordamos, deve-se a Eugène Bleuler, o inesquecível psiquiatra suíço, o conceito sobre esquizofrenia em 1911, que a partir de então foi introduzido pela psiquiatria como uma fragmentação das funções mentais. Por sua vez, Emil, nossa, que nome é esse? Kraepelin, sei lá. O psiquiatra alemão denominou-a como uma demência precoce, demência precoce. Atualmente, ambos os conceitos são considerados incorretos para muitas autoridades psiquiátricas, por considerarem tratar-se de um distúrbio muito complexo e não necessariamente de uma fragmentação das funções mentais. Dessa forma, na impossibilidade de definir-se as causas particulares, esses fatores foram sintetizados em biológicos, psicológicos e sociais, que incluem as mudanças químicas no cérebro, a hereditariedade e os fatores genéticos, perturbação neurodesenvolvimental, as alterações estruturais, a gravidez e o parto. Outros autores ainda recorrem aos fatores virais, ainda não constatados, e aos traumas encefálicos como desencadeadores do processo esquizofrênico. Estática, estatica, estatisticamente, observa-se que um dos genitores ou ambos são esquizofrênicos. A incidência de nascer um filho portador de transtorno é de 30%, demonstrando a predominância da hereditariedade no ser. Assim mesmo, outros estudiosos discordam dessa elevada estatística. Em consequência, pela sua complexidade, são conhecidas várias formas de esquizofrenia, apresentadas em subgrupos, como paranoide, hebefrênica e catatônica, não se ignorando as demais manifestações atípicas já identificadas no passado. Ok, Valério. Ainda, tá. Valeu. Nunca tinha ouvido falar do pai e mãe ser esquizofrênico e o filho também. Na verdade, vamos falar de 6 tipos aqui, tá? Outras 3, mas essas aí que ele colocou são as mais usuais, né? Todo o processo, na verdade, de transtorno mental, ele é complexíssimo, né? Você não tem nenhuma. Se você pegar 2 pessoas que sofrem, digamos assim, por exemplo, depressão, que é um troço mais simples do que a esquizofrenia, né? Bem mais simples. Você pega 2 pessoas que sofrem de depressão, que apresentam, digamos assim, sintomas parecidos, nunca vão ser iguais, mas uma sintomatologia parecida, como a gente até comentou na segunda-feira, né? Você vai fechar o quadro de depressão em 3 pontos principais, mas tem outros fatores, né? Baixa energia, né? Você tem o sentimento de tristeza e também a baixa motivação para fazer as coisas, né? Você não vê motivação, você não vê. Porque não é motivação no sentido da energia. A baixa energia, a baixa motivação, mas essa motivação que eu me refiro é no sentido assim, de não ver, não sentir prazer em fazer nada, não querer fazer nada, não tem nada que te dá satisfação, né? E a tristeza. Então, são esses 3 pontos principais. 2 pessoas podem ter essas mesmas características, mas ou os sintomas vão ser diferentes, ou então os sintomas são iguais,
mas os fatores observados na anamnese do paciente vão mostrar quadros diferentes. Uma avaliação bioquímica do paciente, digamos, se você pudesse ali pegar e fazer a avaliação da noradrenalina, da dopamina, da serotonina, vai ser diferente. A quantidade de mitocôndrias nos neurônios que estão associados ao transtorno não vai ser igual. Então, assim, às vezes uma das depressões pode estar relacionada com ansiedade, a outra pode estar relacionada com algum fator familiar que desencadeou. Por exemplo, vamos dizer, a perda de um ente querido pode ter desencadeado a depressão. O outro que desencadeou a depressão foi uma pressão social, por exemplo, ter estresse demasiado no trabalho. Então, os fatores desencadeantes, os mecanismos, eles são muito complexos. Então, você nunca vai ter dois casos iguais, né? Por isso que no caso da esquizofrenia, por ser ainda mais complexa, ela tem vários tipos, vários tipos e subtipos, né? E, portanto, por isso a dificuldade dos tratamentos e tudo mais. O que faz sentido, se a gente observar que em todos esses transtornos está por trás o espírito imortal, com as suas dificuldades, com os seus traumas, as suas dores, as suas aflições, e nenhum espírito é igual ao outro, e nenhuma aflição é igual à outra. Aquilo que me aflige, por exemplo, a perda de um ente querido, vai afligir o outro de maneira diferente, porque as nossas experiências são diferentes, as nossas experiências de vida, a nossa bagagem acumulada, a forma como nós processamos a realidade ao nosso redor, como processamos a dor, tudo é diferente. Então, obviamente, nunca vão haver duas pessoas iguais, dois espíritos iguais, e, portanto, quando eles adoecem psiquicamente, nunca vai ser igual, logo, o reflexo disso no corpo físico também não vai ser igual. Então, por isso a gente tem tanta variação, né? 4.1. Terminando o atendimento ao enfermo, Dr. Emir segue para uma reunião semanal com os demais médicos da instituição, nem todos espíritas, onde se discutem os casos e se aprimoram é, os processos de tratamento, bem como o entendimento mais aprofundado de cada psicopatologia, né? Naquela reunião seria discutida a problemática da esquizofrenia. Feitas algumas considerações históricas iniciais e as mudanças nas terminologias da classificação, tipos e subtipos, chega-se à citação nominal de alguns tipos: a paranoide, a hebefrênica e a catatônica. Poderíamos ainda incluir na classificação padrão os tipos residual, simples e indiferenciada, tá? A gente vai explicar bem rapidinho aqui, só para trazer um pouco. Como, assim, se quem quiser guardar as apostilas, está guardando, né, as apostilas, vai ter um materialzinho aí até para futuramente uma palestra, algum estudo for fazer, sempre vai ser útil. E a gente vê aquele caso do Breuer, que foi a primeira citação que ele faz, quando o Breuer fala de uma fragmentação da mente, foi a primeira tentativa de se caracterizar a esquizofrenia. Se eu não me engano, Freud foi discípulo, foi um estudante de Breuer, né? Depois ele se afasta do seu mestre e vai fundar aí a psicanálise, porque a formação do Freud era também uma formação em neurologia também, né? Na parte neurológica, psiquiátrica, na verdade não tinha assim muita separação nas duas coisas não, tá, gente? Era mais assim, quando você fala de neurologia e psiquiatria, no século XIX, era mais ou menos a mesma coisa, tá? Os dois trabalhavam dentro do mesmo campo. Depois é que vai se desenvolver uma psiquiatria mais voltada para a parte psicológica, para a parte medicamentosa, para a utilização de recursos mais complicados, como eletroterapia, convulsoterapia, com insulina, essas coisas todas. E, e na neurologia vai se caminhar para cirurgias neurológicas, para a utilização também de medicamentos, mas ela é diferente a forma de se trabalhar, ainda que em alguns casos o neurologista e o psiquiatra, os dois possam tratar certos problemas, mas em geral eles tendem a acabar indo um para um lado, outro para o outro paciente, digamos assim, a determinados tipos de problemas que tendem por exemplo, a epilepsia. Normalmente quem vai tratar a epilepsia é o neurologista, né? Ele tem condições totais de tratar a epilepsia.
Mas aí também surge um problema, porque às vezes o neurologista em geral, ele não tem a formação psicológica que o psiquiatra tem que ter. Por exemplo, as escolas, né? Você vai falar Freud, Adler, Jung, é, algumas terapias psicológicas, ainda que o psiquiatra não vai enveredar muito, porque o psiquiatra acaba utilizando mais mesmo, são os recursos medicamentosos, mas o psiquiatra tem que ter essa noção. Já o neurologista não vai ter. Normalmente ele não tem, ele pode até ele mesmo procurar saber isso, mas normalmente ele não vai ter. E por exemplo, na epilepsia, você pode ter um problema, tudo bem, que ele tem lá uma descarga elétrica no cérebro, que desencadeia as convulsões, aquela coisa toda, mas às vezes existem problemas psicológicos ali que precisam ser tratados. E espirituais, como nós vimos. Mas mesmo tirando essa questão espiritual, digamos que o médico vai se negar a trabalhar isso, a questão psicológica tem que ser observada, porque às vezes o que está desencadeando, o fator desencadeador, não é um fator. Ele tem a predisposição, ele tem o traço, ele tem a tendência cerebral de fazer isso. Mas o fator desencadeante, às vezes, é um fator ambiente, é o fator família, é o fator psicológico, né, psíquico, que precisa ser trabalhado. Então, tem uma série de questões aí. No item 4.2, obviamente, se tratando de um transtorno mental, e nesse caso de natureza tão complexa, as classificações são, na verdade, sempre representações aproximadas e até, de certa forma, simplificadas. Mas para que se possa estabelecer um diagnóstico, e a partir daí proceder a um tratamento. Porque também não adianta você tentar subdividir em 100 tipos diferentes de esquizofrenia, porque você vai só criar mais complicação. Então, você tenta simplificar o processo, digamos, três ou seis, né? Ele bota três, mas aí a gente vai falar aqui de seis. E a partir daí, você vai meio que direcionar as medicações para cada um desses tipos, para você tentar se aproximar, porque digamos assim, esse campo de estudo é um campo em evolução ainda, em tratamento, dependendo muito de farmacologia. A gente espera que no futuro, não muito distante, tudo bem, a farmacologia vai continuar tendo seu papel, ela vai continuar desencadeando excelentes resultados de controle, mas a farmacologia em geral, na maioria das vezes, ela trata o efeito, não trata a causa, né? Eventualmente, por exemplo, na epilepsia, você vai tratar, às vezes consegue remissão de doença. Com a medicação que você usa, você pode conseguir curar, no ponto de vista cerebral das descargas elétricas, você pode conseguir curar a epilepsia, eventualmente. Mas, por exemplo, se você tem um obsessor ali envolvido, vai ser problemático. Você conseguir, se for um caso kármico, vai ser complicado você curar isso com medicação. Em outros casos, você não consegue essa remissão só com medicação, você só consegue fazer o controle do paciente no sentido de que ele possa ter uma vida social, que ele possa trabalhar, tentar trabalhar, que ele possa interagir com as pessoas, o que já é uma grande coisa, não tem a menor dúvida disso, mas ela não ataca o problema da causa, né? Então eu acho que vai haver uma hora em que a psiquiatria, junto com o próprio desenvolvimento neurológico, mas especialmente na área psiquiátrica, você vai ter tudo bem, continuar tendo desenvolvimento da farmacologia, mas eu acho que nós vamos ter recursos para utilizando a psicologia nas suas diversas vertentes, e a parte espiritual podendo ser tratada para obter os melhores resultados. Mas isso não vai demorar um pouco para ser uma realidade, né? Vamos dizer assim. Item 4.3. De forma bastante simplificada, aqui é bem simplificado, tá, gente? Só para a gente ter uma ideia aqui. Os tipos de esquizofrenia citados se caracterizam pelos seguintes sintomas. Paranoide, que é um dos que ele fala aqui. Então, elas têm alucinações, delírios, sensação de perseguição. Isso aqui, a sensação de perseguição, ela é praticamente constante dentro do surto esquizofrênico, tá? A alucinação também e a sensação de perseguição. Alguns falam sensação persecutória, né? De você estar sendo perseguido. Isso pode estar relacionado ao processo obsessivo ou não, tá? No processo obsessivo, com certeza vai desencadear a sensação persecutória, né, de perseguição, mas isso pode ser um produto do desequilíbrio do próprio indivíduo, porque vocês lembram que nós já estudamos em obras de André Luiz
situações em que o indivíduo fica imaginando que ele está sendo perseguido pelas suas vítimas do passado, quando na verdade essas vítimas do passado não estão mais ali. Nós já vimos isso em algumas obras do André Luiz, inclusive nos Mensageiros nós já vimos também, onde o espírito fica ali, todo aqueles. Vocês lembram do Alfredo, aquele espírito que ele vai lá numa região umbralina muito densa, tira esse espírito, leva ele lá para a cidade espiritual, para o posto de socorro dele, começa o tratamento desse espírito. É uma passagem belíssima, essa, essa passagem. Esse cara era um caluniador, né? Então ele caluniou a esposa do Alfredo. O Alfredo se separa dela, fica com os filhos, ela vem a morrer de desgosto depois. Então foi um sofrimento muito grande, uma tragédia muito grande. E o Alfredo vai depois, ele consegue vencer toda aquela resistência dele, ele busca esse espírito, traz e começa a ajudar esse espírito lá dentro desse posto de socorro. E quando eles olham para esse espírito, isso no caso a equipe do André Luiz, do mentor que está ali, eles observam que na mente dele ele está se vendo perseguido pelas várias vítimas que tentam atacá-lo. Só que essas vítimas não estão ali, na verdade, perseguindo ele. Praticamente todas elas já perdoaram ele, já seguiram em frente, né? Não ficaram estacionadas dentro desse processo de vingança. E então a sensação de perseguição, ela pode ser produzida pelo psiquismo do indivíduo, que vai formar o quadro da doença. Outras vezes não, outras vezes tem a presença do obsessor, tá? Então esse é o paranoide. A segunda é a hebefrênica, tá? É a dificuldade de organizar os pensamentos, o que leva a uma espécie de comportamento mais infantil, com respostas emocionais inadequadas e pensamentos incoerentes, ou seja, não há um funcionamento adequado, tá, da cognição, e um pouco um desequilíbrio na área emocional também, porque aqui se coloca com respostas emocionais inadequadas. A resposta emocional no sentido assim de como eu reajo, minha reação emocional é inadequada àquela situação. Mas mais do que a resposta emocional inadequada, é a incapacidade de formular o raciocínio de uma maneira estruturada. O raciocínio fica perdido em meio a essas sensações, por exemplo, do próprio fator paranoide, né, das alucinações, da sensação de perseguição. Com o tempo, desorganiza o pensamento dele. Por isso que o Breuer vai falar é, em termos de fragmentação. Fragmentação do quê? Da cognição, porque ele não consegue articular a cognição dele adequadamente. Lembrando aquele quadro que a gente botou lá no centro, lá quando a gente fez a palestra, né? Cognição, emoção, memória, vontade, que formando o ego. A cognição e a emoção não estão adequadamente funcionando, né, em equilíbrio. Nesse caso, a ênfase está na cognição, a cognição está desequilibrada. Então, por isso que o Emil Kapler, aquele também outro que falou de uma demência precoce, também se referia a esse processo, tanto a sensação persecutória quanto a essa incapacidade de formulação estruturada do pensamento. Ele mistura tudo, ele dá respostas infantis, ele faz afirmações que são fáceis de você ver é meio que uma criança falando, assim, digamos. Não tem sustentação lógica formal, a cognição dele não está funcionando adequadamente. Bom, terceira é a catatônica. Tá? Na catatônica, a gente tem um mutismo, ou seja, o indivíduo fica calado, quieto, mudo, né? Parado. Tem o comportamento de imitação, podem ficar parados durante horas em uma mesma posição. A gente conhece, eu acho que nós temos um caso, eu não sei, é difícil a gente dizer, no caso, por exemplo, do Júnior, que a gente já orou por ele várias vezes no nosso grupo, que ele apresenta quadros de mutismo, parece ser catatônico, mas tem hora que ele entra no processo hebefrênico, né? Mas é principalmente mutismo. A gente não sabe se tem, como tem muito mutismo, a gente não sabe se tem fenômeno, por exemplo, alucinatório ali envolvido também, ou seja, o quadro paranoide, né, que eles colocam. Mas então é isso, o mutismo, o catatonismo
é quando você tem, então, o indivíduo fica fechado, parado, ele não fala, ele não entra em crise, não está entrando em surto, mas você não sabe como é que está a mente dele. A mente dele, na verdade, por dentro pode estar assim, bastante descontrolado. Eventualmente ele sai daquele estado, volta a um estado que aí sim ele pode indicar outros fatores, né? Porque isso aqui não é estanque, tá, gente? Pode ter no quadro esquizofrênico, pode ter um pouco de cada um aqui, tá? É, outra coisa que agora é diferenciada. Eu esqueci de botar aqui uma coisa, peraí. A residual. A residual. Eu esqueci de botar aqui no D, tá, gente? Mas aqui é residual, tá? É uma fase de baixa manifestação de sintomas, ou seja, como se fosse uma esquizofrenia assim de nível bem baixinho, tá? Baixa manifestação de sintomas, como dificuldade de comunicação verbal ou não verbal, ele também tem dificuldade de se expressar, baixa intensidade dos delírios e alucinações, e a bulia, incapacidade de tomar decisões voluntárias, mas ainda é residual, porque ele não tem as crises persecutórias, ou se tem é muito fracas, e não tem as crises paranoides, tá? A indiferenciada, não, que é a da letra E, que é indiferenciada, ocorre quando o paciente tem sintomas de esquizofrenia que ainda não estão completamente formados ou não são suficientemente específicos para serem classificados como nenhum outro tipo de doença. Eventualmente, o quadro poderá evoluir para outro tipo de doença a ser diagnosticado. Então, ele chega no médico, por exemplo, ele vai ter, chega no psiquiatra, na indiferenciada, ele pode ter alguns sintomas que sugerem esquizofrenia, por exemplo, ele está ouvindo vozes, porém pode ser que isso mude. E ele começa, na verdade, ao invés de ouvir ou ter alucinações visuais, mas as mais comuns são as alucinações auditivas, pode ser que mude esse quadro para um outro tipo de problema. Então, ela é indiferenciada porque existem traços da esquizofrenia, mas eles não são suficientes para se formar um diagnóstico, tá? E a simples, que é a presença, e a última, né, que a gente tem aqui, a simples, que é a presença de ideias fixas e repetitivas sobre o mundo. Outros sintomas serão eventualmente observados e que estão presentes em outros tipos mencionados aqui. Eles podem aparecer nessa simples. Quando você tem ideia fixa e repetitiva, também é caracterizado como um tipo de esquizofrenia, mas aqui também vai depender do que isso gera. Por exemplo, gera sensação persecutória, porque quando a gente fala assim, por exemplo, ideia fixa, você pode ter uma ideia de perseguição também. Aí pode cair na persecutória, aí seria os mecanismos de alucinação, né, os outros, a hebefrênica ou a paranoide, tá? Então, ou seja, a gente tem 6 tipos aqui de esquizofrenia, mas as 3 mais assim que o Dr. Emir vai trabalhar é aquela que gera as alucinações, aquela que gera a sensação, a desconexão as alucinações e sensação de perseguição, né? Primeira. Depois tem a outra que é digamos assim, você não funcionar direito a sua cognição, você não consegue estruturar os seus raciocínios de forma adequada, de forma correta. A terceira, a catatônica, que é aquela onde você tem o mutismo, você fica horas parado numa mesma posição, realizando movimentos repetitivos. Às vezes você vai dizer, pode ser autismo. Se fosse direto, seria autismo. Mas não é. Ele fica durante algumas horas, depois volta novamente ao estado normal, semi-normal, ou apresenta outros sintomas. Em suma, a esquizofrenia é um caso extremamente complexo, né? É oriundo de equívocos passados que desestruturaram a psique do espírito, e, obviamente, quando ele vai encarnar, desestruturam também um pouco o seu cérebro. Então, em parte, ela está no espírito, em parte, ela tem um reflexo da doença no cérebro. Nosso cérebro é muito sensível, ele é um maquinário extremamente complexo e precisa que as energias nossas do espírito, através do perispírito, que atuam no cérebro, elas precisam estar muito equilibradas, senão a gente desequilibra esse funcionamento cerebral. Da mesma forma que a presença de um obsessor, se for uma presença prolongada, ela também vai lesionar
vai criar problemas em regiões do cérebro se essa obsessão não for tratada. Uma obsessão não tratada, uma obsessão crônica, vamos dizer assim, ela piora a condição do paciente, né? Por isso, na casa espírita, a gente tem que estar tentando fazer de tudo para ajudar essas pessoas que chegam em casos de processos obsessivos, ou se a pessoa chega, digamos no caso aqui, ideias fixas, por exemplo, que é obsessão simples, aquelas ideias, aqueles monoideísmos, a gente tentar tirar a pessoa desse quadro, mas isso é difícil pra caramba. Essas ideias, assim, que a pessoa se fecha dentro dela mesma. Uma das maneiras que eu tento, às vezes, fazer para ajudar, nem sempre funciona, ou é assim, a gente não pode esperar, é, digamos assim, muitos resultados positivos, porque isso está na mão da espiritualidade e está na mão de Deus, e está na mão da própria pessoa, né? Também. Mas a gente pode ser um instrumento pelo qual, de alguma maneira, a gente vai dar alguma ajuda. Uma coisa que eu acho muito interessante, mas ainda é cedo para ter retorno sobre essa terapêutica, vamos dizer assim, é você, por exemplo, compartilhar com uma pessoa um livro no qual você pede ela que leia, escolha um bom livro para aquela pessoa, uma boa obra, não uma obra muito grande, uma obra menor, uma boa obra que trate de várias temáticas de amor, de felicidade, de não guardar raiva, do perdão, da evolução, da reencarnação. É, e procure, combine com essa pessoa, dela ir estudando e trocando ideias com você sobre aquilo. Eu acho que é uma terapêutica interessante para a gente tentar tirar a pessoa daquele quadro de monoideísmo, mas isso vai depender também da pessoa topar isso. E às vezes eu já fiz isso, eu já entreguei o livro e combinei com a pessoa da gente fazer esse processo, a pessoa não faz. Ela não decide não ler, vamos dizer assim, o livro. É dela a opção, a gente não vai forçar essa situação. Mas eu acho que é uma terapêutica, é uma das possíveis terapêuticas que podem funcionar. Você começar a tentar tirar a pessoa daquele mundo dela, onde ela se fechou numa ideia fixa. Independente da questão da influência espiritual, porque aí o centro vai ter que ter um tratamento de desobsessão também. Nosso centro não tem isso ainda, mas a gente já pode começar a tentar trabalhar tirando a pessoa do quadro de monoideísmo. O tratamento fluidoterápico também vai ajudar muito, mas muito mesmo. O tratamento de passes, e aí tem que ser passes regulares, né? Dependendo se o quadro estiver muito agravado, 2 a 3 passes por semana, aí tem que visitar a pessoa, né? Se o quadro não tiver tão agravado assim, não tiver em crise, você tenta 1 ou 2 vezes por semana. Mas no mínimo, no mínimo, no mínimo, um passe semanal, mais uma tentativa dessa de ou auxílio fraterno, né? Você conversando com a pessoa, mas numa leitura você meio que combina com a pessoa, faz um pacto com a pessoa dela todo dia está tentando ler um pouquinho, que é o interessante para que ela não deixe reforçar esse sentimento de monoideísmo, que frequentemente é o fator desencadeante de muitos transtornos e sofrimentos, né? Que a gente vê tanto com encarnados quanto com desencarnados, tá bom? Bom, pessoal, é, alguma coisa para ser comentada antes da gente fazer um encerramento? Nós vamos parar aqui. Ô Zé, Oi, oi, Valerinha. esse negócio da leitura, assim, eu posso estar chutando porque eu não sei como é que desenrolou a história depois. Mas tinha uma pessoa que aparecia às vezes no centro e carregava um sentimento de culpa, de e uma frase que falaram para ela e ela ficou com aquilo guardado e acabou que a vida dela foi pro brejo. E aí um dia eu estava lá e eu falei, até falei com a Paula, falei, dá um livro para ele levar. E a Paula foi lá, escolheu um livro lá e levou. Essa pessoa nunca mais apareceu ao centro, nunca mais foi lá. Mas eu e Rosana encontramos essa pessoa trabalhando. Pô, legal. É, quer dizer, não sei se foi o livro, né? De Ah, mas repente assim, leu, você que tem. pode, né? É, Mas que foi coincidência, né? Assim, ele ela recebeu estava a pessoa. normal, vocês viram ela, estava.
Tá Legal, tranquilo, né? legal, muito bom. É, Eu, pode ter sido, né? eu acho, Valéria, que esse é assim, vai dizer assim, mas pô, tem pessoas que vão falar, né? Ah, mas eu tentei e não deu certo. Cara, a gente vai tentar, sei lá, 10 vezes vai conseguir um. Mas, pô, É, se um que foi ajudado, terá valido a pena pelos 9 que naquele momento não aproveitaram. Mas, cara, você tirar uma pessoa, ou ajudar a tirar uma pessoa de um estado de sofrimento desse, cara, não, entendeu? Não tem preço isso. Então, eu acho que é uma terapêutica muito válida. A é, Sana fala que a fisionomia era outra, muito bacana, muito bacana. é, Isso é muito. tomara que tenha. É isso aí, eu acho que é um procedimento que a gente deve tentar fazer, deve tentar estar trabalhando esse tipo de recurso, né? É. Muito Que bem. às vezes é aquilo, a pessoa não consegue frequentar o centro, ou Sim. tiver, né? E também Mas pode ser que ela tenha também, Valéria, assim, isso foi um gatilho, desencadeou uma outra visão, aí de repente chegou uma outra pessoa, chamou para uma igreja, ela foi, é, entendeu? Mas aquele livro ali, ele ajudou, né? pode ter desencadeado o fator que permitiu ela ser socorrida no local que era mais adequado para ela. É, É, tomara. o importante é desencadear o mecanismo de tirar ela daquele estado de monoideísmo, de culpa, né? Que ela ficava se culpando. Aham, E às vezes ele é o gatilho para isso, né? é, Se vai ser tratado na nossa casa, se vai ser tratado numa outra casa, se vai ser tratado numa igreja, não importa. Não importa. é. A pessoa Importante é ser, ser ficou tratado. importante é ter ficado bem, né? Maravilhoso, maravilhoso isso. Bom, gente, nós vamos então pausar aqui.